Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. E hoje a gente vai começar de um jeito diferente. É o nosso primeiro episódio ao vivo aqui no Instagram e depois esse episódio vai ao ar lá no YouTube. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem relevante, que é um dos temas que a gente mais atua aqui no escritório hoje, que são as proteções veiculares. Inclusive, hoje está tendo uma feira, né? Está finalizando uma feira no Expo Minas, que é a FENAPROVE, que é só sobre proteções veiculares. Então, para começar, a gente vai lá no início mesmo, o que é uma associação de proteção veicular, Bruno? Então, uma associação de proteção veicular são um grupo de pessoas, né, que se reúnem com um objetivo comum. O objetivo das pessoas é exatamente dividir um prejuízo. Vamos supor, hoje a gente vai tratar sobre a associação de proteção veicular, mas se trata de um direito patrimonial. Então, o objetivo é repartir os prejuízos mesmo. Então, é uma pessoa jurídica, né? É algo regulamentado, né? Na verdade, vai ser regulamentado se Deus quiser, né? Mas é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos em que as pessoas rateiam os prejuízos. Sim. E como que funciona? Essa associação, igual a Bruna comentou, ela existe em diversos nichos, tá? O intuito ali é exatamente ter os mesmos objetivos. Então, independente de qual seria ali o nicho que vai ter essa reunião, é só ter o mesmo objetivo. E hoje nós vamos tratar especificamente das proteções veiculares, que tem o objetivo de proteger os veículos ali dos membros que são cadastrados. E como a Bruna mencionou também, o que a gente tem que ter em mente é que é uma associação, ela é uma empresa de direito privado, ainda que sem fins lucrativos, né? Então, ela tem todo um procedimento ali para fazer a abertura. Para iniciar. Então, assim, não basta as pessoas se reunirem e falarem assim, vamos dividir os prejuízos. Precisa de realmente ter um registro daquela associação. Então, a pessoa, no primeiro momento, né, as pessoas se reúnem numa sala, assim, uma reunião bem simples mesmo, e falam, olha, o objetivo é abrir uma associação de proteção veicular. Como que a gente faz? Vamos estabelecer as regras. Essas regras, elas são feitas e são estipuladas no Estatuto Social. Aí, no Estatuto Social, vai dispor diferença de categoria, se pode, vou dar um exemplo mais claro, né? Hoje, por exemplo, tem Uber, tem táxi. Só pode haver diferenciação de valor, né? A associação só pode cobrar um valor diferente em categorias diferenciadas se houver uma disposição expressa em estatuto. Se não houver, aquela diferença não é válida. Então, assim, o estatuto assegura para a associação se tornar regular e aquilo que ela cobrar, né, ou que ela buscar de direito e deveres do associado tem que estar previsto no estatuto. A gente não consegue, é o documento que formaliza a abertura de uma associação. E além do estatuto também, até para o pessoal entender um pouco, gente, para a gente falar aí um pouco mais na prática, o que é a associação? A associação é a proteção do seu veículo. Então, fui lá, contratei uma associação para proteger o meu automóvel. Então, como a Bruna mencionou, tem a diferenciação de categoria, que é uma das previsões estatutárias que não é tão respeitada, vamos dizer assim. Conhecida, né? Conhecida, exatamente. É um ponto que a gente vê muito aqui no escritório, tanto nas associações que a gente já teve contato nesse mercado em si, justamente de não ter conhecimento sobre essa necessidade de previsão. E aí a gente vai tratar também um pouco nesse episódio o que a gente precisa fazer para evitar que a associação tenha prejuízos. Então, um dos pontos principais aí é ter atenção na elaboração do estatuto. Por quê? Se não tem a previsão lá no estatuto, o Uber, e até para a gente entender um pouco, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, o que seria essa diferenciação, né? O motorista de aplicativo ou o taxista, ele pode ter uma cota de participação, que é um valor ali que ele vai pagar para acionar aquela proteção veicular, diferenciada dos outros veículos. Então, o meu veículo particular de passeio é 3%, o do motorista de aplicativo pode ser 5%. Então, desde que esteja previsto no estatuto. Se não tiver previsto no estatuto, qual que é a consequência disso?
em uma eventual ação judicial, a associação vai ter que realizar a cobrança da cota no percentual geral. Ela não vai poder fazer essa diferenciação. Isso. E outro documento também que é muito importante nesse início, a gente vai citar mais alguns, mas é a ata, né? Que... Aí, com relação ao estatuto também, tem a questão do conselho diretivo, né? Muitas associações fazem abertura com 2 pessoas, que são a quantidade mínima prevista em lei para fazer a abertura de associação. Mas consta no estatuto diversos órgãos do conselho diretivo. Isso acaba invalidando a abertura da associação, porque como que você abre com 2 pessoas e estipula no estatuto que são diversos órgãos? Então, assim, são questões que devem ser observadas para, numa eventual investigação do Ministério Público ou da Polícia Federal, né, a associação está regular. Então, outro ponto importante, a questão do presidente, né? Hoje, as associações, elas têm que fazer anualmente uma ata, né, dispondo da prestação de contas e dispondo sobre o que aconteceu. Vamos supor, contratei um prestador de serviço diferente, tem uma oficina credenciada diferente. Sim. Então, essa ata, ela vai demonstrar para os associados a vida da associação. Ela vai demonstrar o que realmente acontece na prática. Então, são questões dispostas em regulamento. Então, vamos supor, se consta no regulamento que a ata é feita anualmente, tem que ser cumprido. Então, assim, é uma contrapartida, né? A gente faz a documentação, né? Aqui no escritório a gente procede com a abertura e a associação tem que manter aquilo ali regularmente cumprido, né? Sim. Ela precisa de cumprir. Porque o que é o problema? É exatamente essa falta de conhecimento e, às vezes, a falta de uma assessoria jurídica, principalmente nesse início, vamos dizer assim, que, às vezes, os envolvidos não têm a dimensão do que aquilo ali pode se tornar. Então, aquele grupo ali que optou por abrir uma associação, às vezes não tem a dimensão do que pode implicar, de como pode prejudicar a associação. Quaisquer problemas que venham a delimitar ali o direito da associação, vamos dizer assim, é por isso que a gente volta lá no estatuto, porque a gente precisa prever aquilo para prevenir. Então, o estatuto também tem que constar, igual a Bruna mencionou, como será ali essa prestação de contas, entre aspas, né? Não é uma prestação de contas direta, mas como que vai funcionar o andar da carruagem ali daquela associação, porque a gente tem que entender que todo mundo que está ali na associação está trabalhando para o interesse comum. Então, um presidente, um vice-presidente, um responsável pelo financeiro, administrativo, todas aquelas pessoas ali estão para um bem comum. Então, assim, o fato de ter acesso, né? Porque um associado pode ter acesso à documentação, porque ele é membro da associação. Existe um órgão, né? Existe algo que tem que ser... existem vários conselhos, né? Várias pessoas que podem pegar e... Não, é porque a gente foi ver uma perguntinha ali, lembra que não tem corte. Vamos lá, pergunta. Se tiver alguma mudança no estatuto, o associado tem que ser informado? Então, mesmo, geralmente, mudanças são feitas no regulamento, né? Porque o estatuto, dificilmente, a associação vai alterar, porque o estatuto rege é um manual da associação, é um manual de abertura, questões mais internas. Provavelmente, eu acredito que a sua pergunta está relacionada mais ao regulamento, né? Que é quais benefícios que a associação, que a associação protege, a forma de pagamento, né? Se pode ser parcelado ou se é à vista. Então, se houver qualquer mudança, ela tem que ser informada. Geralmente, as associações informam no boleto, né? E existe um procedimento para que a mudança se faça. Não basta a associação, o conselho diretivo falar assim, vou mudar uma norma, né? Pronto, ninguém está sabendo. Sim, não é assim. Tem um procedimento. Ela precisa de fazer um edital de convocação para convocar os associados para participar da assembleia, nesse caso, é extraordinária. Geralmente, as mudanças são feitas anualmente, porque igual eu tinha falado, né, anteriormente, todo ano se faz uma ata. Então, se não foi feita essa mudança nessa ata anual, aí você designa uma assembleia extraordinária e faz essa mudança. Entendeu? Aí todos os associados podem participar dessa reunião e opinar nessa mudança.
entendeu? Todas as decisões seguem um quórum que consta no estatuto. E até mesmo para esse tipo de informação, hoje o que a gente vê na maioria das associações que a gente trabalha é que existem muitas plataformas para informação. Então, às vezes, é o aplicativo daquela associação, às vezes as associações têm aplicativos ou estão inseridas em plataformas que possibilitam que o associado tenha acesso a toda a movimentação. Então, ali, teve uma convocação de assembleia, o associado pode receber essa convocação por WhatsApp, por e-mail, no próprio aplicativo pode ficar disponibilizado, assembleia dia tal. Então, tudo isso é uma comunicação, mas o que a gente vê muito aí é que, às vezes, os associados têm interesse em participar, mas de uma maneira mais branda. Eu quero ter ciência das mudanças, mas não é tão ativo. E também a gente vai falar um pouco do regulamento. Que é o que provavelmente é a pergunta, né? Mas antes da gente entrar no regulamento, a gente vai falar um pouquinho, vou perguntar à Bruna também, porque essa parte a Bruna que é expert, é a questão da abertura. A gente foi lá, temos nossa ata, nos reunimos, fizemos a ata, decidimos abrir a associação e agora a gente estruturamos o nosso estatuto. E aí? O que eu faço daí para frente, né? Como que é esse procedimento de abertura? Isso. Aí, como que funciona, né? No dia da Assembleia, a ata que a Amanda mencionou são as disposições resolvidas na Assembleia. O que os associados dispuseram na reunião, né? Feita essa reunião, a gente vai ter o estatuto, né, que as pessoas vão resolver sobre o estatuto, vai resolver sobre o regulamento, vai levar esses documentos e registrar na junta. Claro, antes disso, a gente precisa de ir lá na fazenda e falar assim, olha, meu nome está ok? Porque tem que ter um nome, né? Então, aí faz uma consulta viabilidade para saber se o nome, o endereço, se os membros, né, que serão que precisam de 2, igual eu falei, se o presidente e o outro membro do conselho diretivo estão ok, né? Não tem nenhum problema. Então, aí feito isso, a gente vai lá no cartório de registro civil de pessoa jurídica e registra esses documentos. O CNPJ, ele só sai após o registro da ata no cartório. Não registra na junta comercial. Porque não é uma atividade comercial. Entendeu? E outro ponto também é que é interessante, que às vezes muita gente não sabe, é que qualquer um pode ter acesso àquela ata, àquele estatuto, diretamente no cartório também. Sim. A associação se recusou a me fornecer. O cartório, ele consta ali o registro daquela documentação, você pode solicitar e ter acesso, porque é um documento público. Sim. E agora... Na reunião, aí entrando no regulamento, né? Na reunião, os associados decidem sobre o regulamento. Eles que estabelecem quais são as condições dos benefícios, qual o valor a ser pago. Então, tudo é no momento inicial. Podem haver mudanças, mas sempre no início se registra todos os documentos. E outro ponto importante que também é feito nesse registro inicial é a estipulação de salário. Muita gente tem em mente que não cabe salário para presidente, para vice-presidente, para o conselho diretivo, para o conselho fiscal. Por quê? Porque aqueles prestadores ali, aqueles membros, não podem receber da associação. Falei certo, amiguinha? Falou. Porque é como qualquer outra atividade, né? Você está tendo uma contraprestação. Se a gente parar para pensar, até fazendo um paralelo com condomínio mesmo. Todo condomínio hoje, geralmente o síndico tem uma remuneração por ser síndico. Às vezes é uma remuneração ali salarial, às vezes é uma isenção de taxa de condomínio, né, que é muito comum. Mas ele tem a remuneração ali por despender do tempo dele para dedicar ao condomínio. E aí entra nesse mesmo quesito. Então, esse salário, ele é previsto no estatuto também. Sim. Aí entrando agora no regulamento, né? Que é um dos documentos para registro também, mas agora a gente já finalizou o registro, vamos destrinchar o regulamento, né? O regulamento começa demonstrando para os associados que não é um seguro, que a associação não tem natureza de seguro, porque a gente, aqui no escritório, como presta serviço para a associação, e muitos associados entram em contrato para a gente prestar o esclarecimento, para a gente demonstrar o que é uma associação, toda vez a gente precisa de reforçar que a associação não é seguro. Porque a pessoa já fala assim, eu contratei um seguro. Não é um seguro.
você contratou uma associação. E agora a gente vai destrinchar o regulamento até mesmo para que vocês consigam entender o porquê dessa diferenciação, né? O que é um seguro, o que é uma associação, para não ter essa dúvida. E aí a gente vai conversar muito sobre até mesmo a forma de apresentação que as associações devem ter com os associados, para que não tenha essa confusão. A Bruna mencionou que o regulamento é o documento Que estipula as regras. E é exatamente isso. Nesse documento, o que a gente vai ter ali? Tudo que a associação faz. Então, as disposições de quais são os benefícios que são protegidos, tá? Então, é colisão, furto, roubo, incêndio por colisão, desastres naturais. Nesse regimento, nesse regulamento, constarão ali todos os benefícios que o associado tem ao aderir ao programa de proteção veicular daquela associação. Da mesma forma, esse regulamento vai prever quando que esse associado é excluído do programa de benefícios, quando que esse associado não tem direito a receber uma indenização, como funciona a indenização parcial, que é o reparo, indenização integral, que é quando a gente tem ali a perda total ou furto e roubo. Então, assim, esse regulamento ele é, de fato, o que rege a associação. Isso. Vamos partir do princípio, né? Que um associado, ele não é captado, ele não simplesmente ele fala assim, algum vendedor entrou em contato com ele e fala, venha fazer parte da associação. Não, o associado, ele tem que optar por fazer parte. Ele que tem que ir atrás da associação e falar assim, olha, a sua associação adequa ao que eu quero. Eu quero fazer parte, eu posso. Tem que partir desse princípio, da possibilidade, eu quero fazer parte dessa associação e, por isso, eu posso entregar o termo de filiação? Esse é o primeiro ponto, porque tem muito disso de comercialização de proteção veicular, então já está errado desse início, né? E aí, lógico, a gente está tratando aí como funciona hoje, tá? Para quem já viu aí que está em alta a questão da regulamentação, hoje a gente está trabalhando com... Não fique nervosa. A Bruna tá nervosa, gente. Mas vamos lá. A gente vai trabalhar com a questão da associação hoje. Como funciona hoje? A gente viu aí que tem toda uma movimentação para regulamentação. Então, a gente não vai tratar dessa questão, né, em específico. Isso. Hoje, como é aplicado? O regulamento, ele tem toda essa questão de disposição. E o que a Bruna falou é muito importante. Por quê? Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem muitos problemas com associação. Por quê? Porque tem investigação da Polícia Federal, do MP, a SUSEP faz a denunciação ali de associações que, em tese, exercem a atividade de seguro. Então, por que a gente tem que ter essa atenção? Porque você precisa estar de acordo para que, se na hipótese de uma investigação criminal, o que essa investigação criminal resulta? Na maioria dos casos, em crimes financeiros, crimes contra o sistema financeiro. Então, tem aplicação de multa, porque o seguro é regulamentado pela SUSEP. Então, o que a SUSEP vai e fala? Olha, essa associação aqui, ela está exercendo a atividade securitária, mas ela não é regulamentada por mim. Ela não está adequada às normas que eu estipulei. Ela não paga o imposto. Ela não paga o imposto devido. Então, ela está cometendo ali um crime contra o sistema financeiro. Então, esse é o principal ponto da questão do marketing. Não só do marketing, mas também de todos os requisitos para não se configurar uma atividade securitária. Isso é muito perigoso, tá? Não só para a associação. A gente tem que pensar aí que quem está ali à frente da associação vai responder se não estiver de acordo com as normas, entre aspas, que são vigentes hoje. Então, a questão do marketing é isso aí, é a questão da forma de filiação, Forma de filiação. Não é uma comercialização em massa, tá? Não é... Claro, eu posso pegar e falar assim, Amanda, eu tô numa associação... Muito legal, vem cá fazer parte. Isso pode, mas eu não posso ir lá e... Vem cá, Amanda, que eu vou te dar um benefício, uma isenção. Ei, Amanda, tudo bem? Aqui é o fulano, aqui é a Bruna. Eu faço parte da associação tal e estou te oferecendo a melhor taxa do mercado. Pelo amor de Deus, não Sim. pode. Não, taxa de adesão 0. Não, isso não pode, por quê?
partindo do pressuposto que uma associação é a divisão de prejuízos, se você está dando uma taxa de adesão zero para a Amanda, você está prejudicando os outros. Então, assim, são esses detalhes que devem ser observados para não tornar um seguro, para não fugir da natureza jurídica da associação. Sim. E outro ponto também que a gente tem que pensar nessa questão do marketing pode ser informativo? Pode. Você não é obrigado a esconder ali sua associação, né? Nossa, Sim. minha associação tá ali debaixo de 7 chaves, ninguém pode saber. É um clube misterioso. Não. Pode ter ali aquela questão informativa, mas nunca ser uma comercialização incisiva, tá? A gente entra ali igual o marketing da OAB, o marketing dos médicos, então tem ali todos os parâmetros. E falando do regulamento em si, os pontos, hoje a gente separou aqui, sem roteiro, tá? Mas a gente separou na nossa mente, em conjunto. O associado filiou, depois da filiação, ele... O termo de adesão. Então, o corpo diretivo, ele pode aceitar ou não a participação daquele associado. Então, o associado foi lá e se filiou à associação. Ô, gente, o João tá rindo ali, eu não sei quais comentários estão rolando na minha live, mas ok. O Lauro tá falando pra Bruna beber. Tá todo mundo Bebe vinho, Bruna. Por favor. Vocês viram que ela tá de cabelo novo hoje? Olha. A gente que falou que água para da dengue. Vamos lá. Ah, tá. Entendi, agora eu entendi. E eu que sugeri fazer ao vivo, eu falei, não, o que eu fui inventar? Ai, Mas estamos aí, ó. Tá indo. A questão do... Tic-tac, deixa eu lembrar. Da exclusão, corpo né? diretivo, da exclusão. Nem Vamos exclusão, lá. né? De não Da não aceitação. aceitação. E a exclusão também é permitida. Então, partindo do princípio da associação, me interessei por aquela associação, eu vou ter ali um termo de filiação, que é o que a gente espera que as associações tenham. Preenchi meu termo de filiação, o corpo diretivo, então os diretores, o presidente, o vice-presidente, quem estiver ali na frente daquela associação, vai aceitar ou não a sua participação. Então, ele pode negar a participação. Por quê, Amanda? Não é o perfil, entre aspas, do nosso... Não é do nosso bonde, mas grupo, do nosso né? grupo. Não é o perfil do nosso grupo, não se enquadra. Às vezes é um veículo que a associação ainda não tem condições de arcar, de proteger. Por quê? Porque é uma divisão de benefícios. Então, pode ter ali alguns parâmetros, né? Hoje, a nossa associação ela tem um faturamento de X, tem uma quantidade de prejuízos de Y. Eu posso negar ali a participação de eventuais veículos que não se adequem àquela realidade. Então, tem essa possibilidade de negativa e também tem a possibilidade de exclusão, que é a desfiliação do associado. Então, se por algum motivo, em algum momento, aquele associado não se enquadrou mais na estrutura daquele programa de benefícios, também é permitido. Então, o que a gente vê hoje aí é que muito associado não sabe que ele pode ser removido. Não, e muitas vezes ele é removido por não entender a natureza da associação. Pelo fato dele achar que é um seguro e cobrar os benefícios ofertados por um seguro, realmente ele tem que ser desfiliado. Porque aí volta naquilo que eu tinha falado. Porque não interessa para ele essa associação. Ele tem que buscar um seguro. Sim. E aí também a gente entra naquilo que a gente falou lá no outro episódio, que foi o de proteção veicular também. A proteção veicular hoje, ela abraça um mercado que a seguradora não abraça. Então, a gente também tem que pôr isso na ponta do lápis, por quê? Não é todo veículo que vai ser aceito na seguradora. Não é todo perfil de cliente que vai ser aceito na seguradora, porque a gente sabe que tem uma análise de crédito, tem toda uma burocracia maior. Mas passando aí dessa questão da filiação e desfiliação... A gente entra na questão do período mínimo, né? De filiação, né? É período mínimo de permanência na associação, né? Hoje, a maioria das associações estabelece o período de 90 dias de permanência. Para que serve esse período mínimo? É para que, se houver qualquer evento porque a partir do momento que você ingressa e é aceito, 48 horas depois, seus benefícios já começam a valer. Claro, isso depende da associação. Tem associação que é 24 horas, tem associação que é 48. Como a gente mencionou, a associação é o que o pessoal decidiu ali no momento da abertura, a gente está utilizando o que é prática padrão. Tá? O que a gente recomenda aqui no escritório? Que não coloque 24 horas, porque geralmente precisa de um rastreador.
Então, assim, o período de 48 horas é para o associado se adaptar às normas da associação. Colocar um rastreador, ou pelo menos marcar para colocar um rastreador, porque se eventualmente tiver um furto, a associação ela tem que indenizá-lo mesmo, ela não tem que colocar. E a gente teve um caso desse, né? Exatamente. Exatamente. Acho que foi na primeira semana. Sim, 1 semana de vínculo associativo. Então, por isso que tem o período mínimo de filiação. Porque a pessoa ela tem que se manter filiada, porque se eventualmente tiver um prejuízo na primeira semana, ela tem que permanecer dentro da associação, né? Ela precisa de ficar afiliada para dividir o prejuízo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao período. Meu iPad vai acabar a bateria. E agora ela vai ficar mais divertida ainda. E também um ponto que a gente entra na questão, para explicar até a necessidade do rastreador, né? Uhum. O que muita gente não sabe também é que a associação, ela tem direito ao salvado daquele veículo na hipótese de perda total ou na hipótese de roubo e furto. Então, como funciona na prática? Se, porventura, aquele veículo que foi roubado ou foi furtado for encontrado, a associação será proprietária daquele bem. Então, por que a gente pensa ali no rastreador? Não só pela questão da associação ter meios, né, possuir meios de encontrar aquele automóvel, mas também na questão de poder facilitar e evitar, minimizar, vamos dizer assim, os prejuízos do associado. Então, a gente vê muito aqui, quando a gente está confeccionando a documentação das associações, de casos que a gente consegue encontrar o veículo porque o rastreador apontou ali em qual momento aquele veículo teve sua parada. Tudo isso a gente consegue analisar por meio do rastreador. Então, hoje, a maioria das associações, eu acho que todas que a gente trabalha hoje, exigem o rastreador para continuar. E minimiza o prejuízo, né? Sim. Porque a partir do momento que acha o veículo, aquilo ali, aquele salvado, ele pode ser comercializado, né? Então, aí, com base nisso, diminui o valor da indenização integral. O que está acontecendo aí? Tá de boca cheia, olha lá. E agora, entrando na questão da inadimplência, que é um assunto muito controverso aqui no escritório, né? A maioria das associações, quando chegam pra gente, simplesmente falam assim, tá inadimplente? Pode negar. Não é assim que funciona. Para você negar numa hipótese de inadimplência, você precisa de demonstrar para o seu associado que aquela inadimplência faz com que ele perde os benefícios da associação de proteção veicular. Então, ele tem que ser notificado, ele precisa de receber uma mensagem via SMS. Hoje aqui está movimentado, hein? Vamos trocar detalhes, aqui ao vivo. Não, é o da Bruna. Não, Por favor, Alfred. Obrigada. Porque o associado tem que ter todas as informações de forma clara. E o fato dele perder os benefícios em uma eventual inadimplência, para ele perder, ele precisa de estar ciente daquilo. Como que ele fica ciente? Uma notificação. Uma mensagem de SMS, WhatsApp também. Então, com a certificação do recebimento, muitas vezes os associados, né? Porque aí a gente faz a carta recusa, negando o benefício e demonstrando que o associado está inadimplente. Aí o associado vira e fala, não, o que vocês estão rindo, gente? Vira e fala. Vira e fala, não, mas eu não tinha conhecimento, esse número não é meu. Lembra do estatuto? Lá no estatuto, menciona que se o associado alterar qualquer dado cadastral, ele precisa de informar a associação. Então, se a associação demonstra que enviou esse SMS ou mensagem de WhatsApp para o número informado no termo de adesão, aquela mensagem ela é válida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em uma eventual recusa, inadimplência e até numa concessão, porque a gente volta a falar, a associação é uma divisão dos prejuízos. Então, se o associado está inadimplente, foi informado da inadimplência e mesmo assim você concede o benefício, você também está errado. Porque é uma divisão de prejuízos. Você está beneficiando um em prol dos outros. E o que a gente tem que pensar aí? Quem vai pagar esse prejuízo são os associados. Então, se a Bruna ali está inadimplente,
o valor da minha mensalidade é R$200. A Bruna inadimplente teve perda total no carro dela, a gente vai fazer um pagamento de R$100 mil. Esses R$100 mil irão sair do meu bolso e do bolso dos outros associados. Então, por isso, tem que seguir detalhadamente as normas que estão previstas ali. Ah, Amanda, eu posso fazer uma concessão ou outra? Não, porque você abre brecha para todos os membros da associação. E um dos pontos importantes quanto à inadimplência é que a inadimplência, por que a gente precisa dessa notificação do associado? Porque o entendimento pacificado dos tribunais é que o associado, ele precisa ser constituído em mora. Então, ele só pode ser excluído ali daquele benefício se ele for constituído em mora. Então, gente, a gente tem que ir para a questão prática. Como funciona na prática? Tem que ser constituído em mora, ponto. Então, não tem essa opção, tá? A gente sempre briga muito aí com todos os institutos de proteção veicular, porque a gente quer que fique tudo muito bem alinhado. Não é nossa intenção. E até porque também a gente lida diretamente com o associado. Então, como representantes da associação, eu adoro conversar. A Bruna ama, porque de fato nós quem temos que lidar com aquele associado. E muitas vezes a gente tem que explicar toda a situação que deveria ter sido explicada lá atrás. Sim. E Ô, doutora, eu contratei o seguro aí, então a gente já tem que voltar lá atrás e falar, não, você contratou, você se inseriu num programa de benefícios, que é uma associação. Sim. Outro tema que também é muito controverso, né, em relação à associação e está disposto no regulamento, é a questão do conserto em oficina credenciada ou não. Tem uma indenização parcial, né? Seu carro, você bateu o carro ali, Amanda, lá, recém-habilitada, bateu o carro no muro. A gente tem que parar de falar essa frase, porque eu descobri que vai fazer 1 ano. Então, eu não sou tão recém assim, mas já bati 2 vezes, tá? Bateu o carro em alguém, né? Aí ela vai na associação dela e fala assim, não, eu não quero consertar na oficina credenciada da associação, que é uma oficina parceira, né? Que está dentro do rol de empresas prestadoras de serviço da associação. Quero consertar na oficina da minha confiança. Não tem problema que isso aconteça, desde que a Amanda leve o carro dela na oficina credenciada, faça o orçamento, a associação aprove aquele orçamento, aí o valor da oficina terceira, né, da oficina da confiança dela, essa diferença de valor, se houver, fica a cargo da Amanda. A associação faz um termo de acordo eximindo, né, daquela responsabilidade, já que ela contratou uma oficina terceira, porque lembrando, né, a oficina credenciada, a associação, ela é responsável pelo serviço prestado pela oficina credenciada. Por isso que a gente fala aqui para as nossas associações, né, que assim, tomem cuidado com as oficinas que prestam serviço para o seu associado. Por quê? Numa eventual ação, você vai ser solidariamente responsável, porque o associado só direcionou o carro para aquela oficina em razão da associação. Uhum. Então, partindo desse, a Amanda quis optar pela oficina da confiança dela, sem problema algum. Então, diversas vezes eu já conversei com associados aqui no escritório falando, não, fica a seu critério, leve o seu veículo na oficina que te dá maior segurança possível, porque o importante é que o veículo volte à condição inicial, né, claro, né, a gente já teve ações aqui no escritório que o associado queria que o carro voltasse à mesma condição de 0 quilômetro. Impossível. Sim, impossível, né, até porque ele assumiu aquele risco, né, na hora do acidente e tudo mais. Então, aí voltando à questão da oficina, então, ela pode optar, mas ela assume a responsabilidade por esse conserto em uma oficina, a gente deixa bem claro, paga essa diferença, né? E oferece, nas mesmas condições ofertadas pela oficina credenciada, que geralmente são condições diferenciadas em razão da parceria, e pronto, finaliza o evento. Então, aí a associada fica satisfeita, porque consertou o carro na oficina que ela queria, e a associação não perde, porque muitos casos que a gente vê de associações que migraram o jurídico para o escritório, era assim, nossa, eu não vou aceitar que o associado conserte a sua oficina da confiança dele. Não, para quê? Você vai indispor por bobagem, né? Sim, até porque a associação, ela já tem ali, em regra, o provisionamento que são os gastos com a oficina credenciada. Então, o que tem que ser disposto no regulamento da associação? Olha, associado,
A gente vai arcar com o seu reparo de acordo com o orçamento das nossas oficinas parceiras. Ah, mas eu quero a oficina do bairro tal, que eu já conheço. Nesse caso, se o valor for superior, você vai precisar arcar com o restante. Então, a associação cumpriu com a parte dela, que é arcar com aquele reparo, com o valor daquele reparo, na oficina credenciada. Outra questão também relacionada à oficina, né? Peças. Diversas vezes a gente chega associado e fala assim, não, tem que ser peça original. Gente, não tem que ser peça original. A peça só não pode comprometer a segurança do seu veículo. Então, assim, uma peça genuína, uma peça paralela, similar, ela pode ser colocada em seu veículo, né? Desde que não comprometa a segurança. E claro. Se o meu veículo for Zero. original, 0 quilômetro tem no primeiro ano, depende, né, da associação. Geralmente a gente aconselha no primeiro ano consertar com peça original. Partir do primeiro ano, não. Se você pensar que nem mesmo... seguro. Hoje em dia nem o seguro. Se você parar para pensar que, em regra, a garantia ali, ela é estendida, né? Ela é maior que 1 ano, na maioria dos casos, de um carro zero. Mas, mesmo assim, no regulamento, o problema é que a maioria das pessoas não lê. O regulamento consta lá que pode ser utilizado peças similares ou genuínas que não comprometam a segurança do veículo. Então, o funcionamento daquele veículo ali tem que ser normal, mas a associação pode utilizar de meios para minimizar os valores ali adimplidos, desde que não afete a segurança. E outro ponto de segurança também, que é interessante, é a questão do agravamento intencional do risco. Sim. A associação não precisa proteger eventos que envolvam agravamento intencional do risco. O que é o agravamento intencional do risco, Amanda? É quando o associado ou o condutor daquele automóvel ali, ele assume os riscos de determinada situação. Então, quando que isso acontece? Quando, por exemplo, a gente não tem uma manutenção em dia. O associado, ele dirigiu ali com um pneu... como que chama a linha? Com pneu no arame, quase, porque tem os sulcos, né? Isso, exatamente, os sulcos. Ele andou ali na chuva com o pneu que já estava ali no arame, numa ribanceira. O associado, ele tem ciência de que vai dar errado, pode dar errado. Então, a partir do momento que ele assume aquilo ali, ele agravou o risco dele. Então, ele pode ser excluído do programa de benefícios. O mesmo acontece, por exemplo, com dirigir embriagado. A gente tem ali N outras situações que configuram. Prática de rachas, corridas, isso tudo configura. Outra coisa também nos regulamentos que... Um dia desse eu fiz uma carta-recusa muito legal. Aí vamos lá, só para entender. Carta-recusa é o documento que nega aquela indenização ou aquele reparo, tá? Ou seja, uma indenização parcial ou integral. Isso, eu lembro, era uma Amarok, né? Ela seguiu em linha, era uma pista retilínea, lembrou? Aí ela alega que o cavalo surgiu de repente, acabou com o carro. Assim, era uma Amarok, a gente destruiu. Eu falei assim, gente, a pista é reta, né? A gente tava lá numa via reta. O carro, não tem nenhum sinal de freio. Muito estranho esse evento, né? Não teve sindicância na hora do evento, né? Que já é algo que poderia resolver essa situação. Mas, assim, claro que a gente também pode analisar. Porque tem algumas questões que a gente, são por óbvias. acabar mexendo muito com a associação, tem esse conhecimento técnico. Aí, o que a gente fez? Tem uma distância X, eram 2 cavalos. Eu falei, não é possível que esse cavalo surgiu do nada. Isso aí não está condizendo. A gente pegou no Google Maps, olhou a pista, viu a distância, falou, não tem condição, Amanda. Isso aqui, ele estava com o pneu careca. E não tinha foto do pneu dele, a associação não tinha enviado para a gente a foto do pneu. Aí a gente entrou em contato com a associação. Não está faltando foto, não? Você realmente não tem foto do pneu desse carro? Sim, o pneu não estava careca, não. Já tinha acabado. Não tinha condição dele andar. Então, ou seja, na verdade, o cavalo não surgiu do nada. Provavelmente, ele conseguiu, pela distância e pela via retilínea, conseguiu ver o cavalo, ele freou e não
conseguiu parar, porque o carro dele não tinha condições para parar a tempo. Então, assim, ele assumiu o risco, foi o que a Amanda falou. E foi negado. Então, o benefício dele ali, no caso, foi negado. E o que a gente entra aí num ponto muito importante é a questão da carta recusa fundamentada. Sim. Eu e a Bruna, a gente adora analisar cartas recusas por aí. E a gente vê que o quanto é importante, até para o associado entender o porquê que ele está perdendo aquele benefício. Porque muitas vezes, se você virar para o associado e enviar para ele um e-mail com um parágrafo, fulano de tal, em análise da associação, você não terá direito ao reparo do seu veículo. Ela viu isso num processo antes da live e falou assim, não é possível. De um advogado renomado. Sim, e era assim, veículo, placa tal, parará, não tem direito ao benefício. Pronto. Belo Horizonte, 20 de novembro. Acabou. O associado, na hora que ele lê aquilo ali, ele vai ficar possesso. Como assim eu não tenho direito? Porque, como a gente falou lá no início, às vezes o associado nem sabe que ele tem essa possibilidade de não se enquadrar no benefício, porque pode ser que foi passada uma imagem ali para ele totalmente diversa da associação. Então, o que a gente volta lá atrás? A carta recusa, ela tem que, obviamente, vai de estratégia, tá? Isso vai da estratégia do seu jurídico, da estratégia alinhada com a associação, mas você tem que expor. Obviamente, aqui a gente não expõe 100% das nossas teses. Tem que estabelecer estratégia. Né? Até porque a gente tem ali todo um respaldo para uma eventual ação judicial. Mas você tem que expor minimamente o porquê que aquele associado não está tendo o benefício dele. Então, por exemplo, o caso que a Bruna mencionou aí da Amarok. Você tem que expor, olha, não tem condição, os danos no veículo não são correspondentes com a via, com os danos no animal, porque ele tinha toda a imagem, né? Tinha uns cavalos, Sim. tudo certinho. O pneu, ele não condiz com o pneu que provém, que dá segurança para um veículo desse porte. Então, como você desrespeitou, porque aí lá no regulamento tá que é obrigação do associado manter o veículo nas condições mínimas de segurança. Então, como você desrespeitou essa norma, você é excluído do benefício, porque lá no meu regulamento também tem as hipóteses que você será excluído do programa de proteção veicular. Perdeu o benefício? Perdeu. Ah, tá. Não, é que você falou excluído. Excluído do benefício do programa de proteção veicular. Ele vai continuar, tá, gente? Mas se o conselho diretivo quiser, pode excluir por outros motivos. Mas ele é excluído do benefício. Então, ele é excluído ali daquela indenização, daquele reparo, porque Sim. ele cometeu ali alguma infração, entre aspas, que não é permitida no regulamento da associação. E nessa carta recusa, né, a gente dá o direito de defesa. Se o associado, às vezes, tem uma questão que a gente não analisou, né, que poderia ter sido pontuada pelo associado, ou ele pontuou e não nos repassaram essa questão, então ele tem o direito de defesa, né, em o contraditório e a ampla defesa. Então, ele pode, em 5 dias, né, que é o prazo estabelecido em regulamento, entrar em contato com o escritório ou com a associação, demonstrando as condições, o que ele entende, por que ele entende que ele tem direito à associação, ao benefício. Então, assim, tem que seguir os procedimentos, até porque, se eventualmente esse caso virar um processo, a gente tem todo um trabalho consultivo por trás daquele processo que vai embasar a nossa defesa. Que não vai simplesmente ser uma defesa falando assim, não cumpriu os benefícios ofertados pela associação, então ele perdeu o direito ao benefício. Não, a gente demonstrou de forma clara, né, com total transparência, por qual motivo ele não teve direito aos benefícios ofertados. Então, assim, a gente percebe, né, que é visto com outros olhos quando tem essa recusa. Até os próprios associados fazendo esse trabalho mais consultivo e mais detalhado, eles não retornam com recusa e, em muitos casos, nem vai para a justiça. Exatamente, porque reduz ali o índice judicial, porque o associado ele passa a ter noção do que foi negado. Então, olha, realmente, eu estava errado aqui nesse momento, então eu realmente não terei direito ao meu benefício, e isso evita uma ação judicial, tá? Porque não são todos
os eventos que têm essa recusa fundamentada em todas as associações. Aqui a gente trabalha muito com recusa, a gente trabalha muito com essa necessidade de fundamentar, de expor. O associado tem direito de saber o porquê ele não vai ter aquele benefício, aquele reparo, aquela indenização. Então, a gente gosta de deixar claro para que evite problemas futuros. Até porque a nossa linha de raciocínio hoje, ela é muito do preventivo. A gente reduz o nosso índice de processos porque a gente resolve tudo no administrativo. E ainda assim, não resolvendo lá na via judicial, a gente tem munição, né? Munição para não ter uma condenação desfavorável para a associação. E um outro ponto que o pessoal discute muito é o parcelamento. Não, aí já entra indenização integral. Okay. Tem uma questão ainda que não foi pontuada, indenização parcial, né? Que a gente estava conversando. Porque também a carta recusa entra na indenização integral, sim, né? Mas só para a gente finalizar a indenização parcial, né? Que é o reparo do veículo, muita gente vira e fala assim, não, qual que é o prazo para conserto do veículo? Gente, é uma prestadora de serviço parceira. Claro, ela pode estimar um prazo, mas qualquer prestação de serviço pode acontecer alguma eventualidade e aquilo ali fugir do prazo estimado. Claro, não pode ser um prazo absurdo, né, de conserto, mas não existe um prazo e a associação ela não tem que passar esse prazo, porque é um serviço ofertado por uma oficina terceira. Sim. Quem tem essa obrigação, porque a associação só é solidária, né? Ela só passa a ser responsável por um serviço mal prestado se realmente esse serviço não for prestado de forma adequada. Então, assim, muitas associações tentam fazer o serviço até da oficina credenciada e a gente não aconselha. Não, fala com o associado para entrar em contato com a oficina e resolver toda essa situação. Sim, até porque no próprio regulamento não tem prazo estipulado para reparo. Por quê? Depende de outros fatores externos. O prazo da própria oficina, o serviço daquela oficina, a disponibilidade de peças de mercado. Então, como a gente falou lá atrás, a associação ela busca o melhor custo-benefício para não prejudicar os outros associados. Então, ela precisa ali adquirir as melhores peças com o melhor custo-benefício e não são todas as peças que estão disponíveis de imediato. Então, o que a gente aconselha sempre? Não disponibilize um prazo para reparo. Claro, não tem... meu carro demorou 2 anos para ser reparado. Ok, a gente entende que isso é um prazo totalmente desproporcional e pode ser que o juiz vá entender isso também, então isso já é um risco que a gente tem que provisionar para a associação. Que não dá. Mas um reparo ali de 90 dias, 120 dias, dependendo do veículo, da marca do veículo, das peças, da disponibilidade de peças no mercado, ele pode ser aceito na via judicial. O juiz pode entender que, de fato, a associação olvidou os melhores esforços ali para resolver o problema do associado. Sim. Aí agora entrando na indenização integral, né? Que é o furto, roubo ou perda total. Quando o veículo ele não tem condições. Lembrando, né? Que a perda total não quer dizer que o veículo não anda, que o veículo acabou, assim, você não vê nada, carcaça, nada disso. É que o valor para conserto ultrapassa 75%. Ultrapassou 75%, fica a critério da associação. E por que a gente, em muitos casos, indica indenizar integralmente? Porque aquele veículo provavelmente não vai ter as mesmas condições de antes do acidente. O reparo não vai ser efetivo. Sim. Então, é muito mais fácil, às vezes, você indenizar e vender aquela carcaça, aquele salvado para terceiros, né? E diminuir os prejuízos, porque você mantém um associado satisfeito com o serviço prestado. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto da indenização integral, né? E uma questão que é a mais polêmica aqui no escritório é o prazo para pagamento em indenização integral. Que é a principal, a gente quase apanha. Que é a principal diferença do seguro para a associação. Enquanto o seguro paga geralmente em 30 dias, né? A associação ela tem a prerrogativa de dividir aquele valor da indenização atendendo a solvência da associação, né? Por quê? Lembrando que a associação é uma divisão dos prejuízos. Se está dividindo todo mundo, vamos supor que um carro de 100 mil deu perda total, ou foi furtado.
Imagina aumentar o boleto de todos os associados de uma vez só. De uma vez só e dividir esse prejuízo. Então, assim, fica muito oneroso. Então, ela tem essa prerrogativa de parcelar o débito, o valor devido da indenização, exatamente por isso. Então, assim, o que a gente menciona aqui no escritório para todas as associações? Informa para o seu associado desse parcelamento. Porque eu fico imaginando imagina, eu chegar, ter uma perda total e eu receber de 12 vezes. E não te informaram. E não me informaram. Assim, realmente eu vou ficar super chateado com essa situação. Mas, se eu tiver informado, eu contratei sabendo daquilo, eu assumi o risco. É porque a gente tem que pensar o inverso também. Então, tem que pensar que, olha, você vai receber de 12 vezes porque eu, Amanda, vou receber de 12 vezes porque eu paguei o da Bruna de 12 vezes. Porque eu faço parte daquela divisão. Então, eu optei, ao aderir o programa de proteção veicular, eu optei por aquilo ali. Se não está de acordo com o que eu quero, eu posso procurar outra associação, outro meio ali de proteger meu veículo, se não é o que eu quero. Mas, se está previsto que eu posso receber em 12 vezes e se eu pago os outros associados de 12 vezes, certo é que esse parcelamento é devido. Mas um ponto que ainda é mais polêmico é a questão do financiamento. Socorro, quando tem financiamento aqui, é assim, querendo tira jogar porrada e bomba. Porque assim, a financeira, ela é alheia àquela relação associativa, né? Ela não quer saber se é uma associação, se é um seguro. Se o carro ela quer, foi furtado, se não foi. Ela só quer o pagamento da parcela ou do valor inteiro, né, do financiamento. E pronto, e ela só vai tirar aquele gravame, né, aquele impedimento no carro e repassar para a associação após o pagamento do financiamento por inteiro. E a gente entra na questão de que a associação ela tem direito a ter a propriedade daquele bem ali que foi furtado, foi roubado ou teve a perda total. Então, precisa ser feita essa transferência. Só que o responsável por aquele contrato direto com o banco é o associado. Então, um dos requisitos para receber a indenização integral ali é entregar o veículo livre de quaisquer ônus. Então, não pode ter multa, não pode ter um financiamento também. O associado ele tem que quitar aquele financiamento ou, em uma eventual negociação, um acordo, a associação pode assumir aquelas prestações desde que ela desconte no valor que o associado tem a receber. Só que, muitas vezes, supera o valor de recebimento. Por quê? Porque a gente está falando de um contrato de financiamento, que tem juros, que tem encargos, que é muito mais alto do que o valor da tabela FIP. Então, quando a gente tem essa situação, é muito difícil para o associado entender e realmente a gente entende que é frustrante ali, porque a parcela o associado não viu. Ele está pagando ali e tem o bem dele, mas a partir do momento que aquele bem some, que aquele bem não é mais do associado, o prejuízo fica só na parcela. Então, a gente já teve caso aqui que superou. Que o associado precisou pagar para ainda que obviamente o associado ele precisou arcar com o prejuízo do financiamento dele, porque o valor do financiamento era maior do que a indenização. Teve um caso que foi 1 mês, né? O associado comprou uma moto, 1 mês depois a moto foi furtada. E uma moto financiada, gente. É quase 2 vezes o valor da tabela FIP. Então, assim, nossa... E é muito complicado explicar isso, né? Igual, tem pessoa que não paga PVA, não paga multa, não paga nada. Vai acontecer um furto, vai descontar tudo. E a pessoa não, eu recorri da multa. Ok, você pode ter recorrido, mas esse recurso foi provido? Não, a associação não vai trabalhar com uma expectativa de um provimento do recurso, ela simplesmente vai descontar. E isso está previsto em regulamento, porque, igual a Amanda falou, a associação ela só indeniza livre de ônus. Então, não pode ter nenhum débito no veículo. Sim. Ops. E outro ponto também é a questão do inventário. Vou voltar ali para a Bruna, mas é mais um transtorno que o associado pode enfrentar se aquele bem ali for um bem de herança. Vamos supor, o associado faleceu no acidente ou o veículo era de um terceiro falecido, né? Porque geralmente as pessoas não fazem inventário e não vai transferindo os bens, deixa tudo em nome. É um pouco irregular, né? Então, entrando nisso. Aí, por exemplo, o carro
sofreu perda total, você só consegue receber o valor da associação. Isso não é só em associação, isso é em seguro também. A gente teve um caso aqui no escritório que perdurou 5 meses. A gente fez até uma plaquinha. Finalizamos livres aqui um dia desse. Você só recebe com o formal de partilha ou com a escritura pública de inventário. Formal de partilha quando o inventário é judicial. Escritura pública quando o inventário é extrajudicial. Então, assim, até porque é aquele famoso ditado, quem paga errado, paga duas vezes. Então, se a associação, geralmente vem a esposa, os filhos, não, vocês têm que me pagar. Não, eu não sei quantos herdeiros tem, não sei se tem só você. Então, assim, eu não posso pagar enquanto não tiver algo, ou um juiz estipular, né, qual vai ser a partilha, ou vocês forem num cartório e fazer aquela escritura pública. Então, isso aí, assim, é muito complicado, porque principalmente quando o associado falece no evento. Porque, assim, a pessoa já está numa situação abalada, numa situação complicada. Assim, você mencionar que ela não vai receber, assim, é complicado, mas está previsto. E, assim, é justo, porque imagina eu pago para a pessoa e depois vem outra e fala assim, não, você não deveria ter pago para essa pessoa. Na verdade, o herdeiro é fulano. Então, assim, tem que analisar os dois lados. Tem todo um procedimento e tem que ser seguido. Querendo ou não, até porque quando envolve dinheiro, tudo tem que tomar outras proporções. E um outro ponto também, que eu acho interessante a gente mencionar. Qual? Procuração pública? Tem. A procuração pública a gente precisa ali quando... A gente até mencionou por alto, mas é o documento que garante à associação que, se por algum motivo o veículo foi encontrado, Bruna teve o veículo dela roubado, furtado, e 10 meses depois acharam esse veículo lá em Nova Lima. A associação, ela é proprietária desse veículo porque ela já indenizou o associado. Ela já pagou a Bruna o valor do veículo dela. Então, aquele salvado ali, aquela carcaça, aquele automóvel é da associação. Então, a gente precisa de uma procuração pública que o associado declara que aquele veículo é de propriedade da associação. Isso também é um ponto que muitas associações não dão atenção, muitas associações não praticam e acabam tendo prejuízo financeiro também. Vamos bombar essa live com algumas coisas legais? Os casos de rastreamento que a gente vai seguir nos carros, você fala assim, não condiz. O que o associado está falando? Isso é mentira, não tem condição. Você fala que você está lá em Nova Lima e no rastreamento seu carro está lá em Betim, Sabará. Não faz o menor sentido. Então, assim... E o associado ele tem que falar a verdade, tá? Lá no regulamento fala que ele tem que agir com boa fé. Não adianta eu pedir um evento, eu pedi uma indenização e tô omitindo o que aconteceu. Não tem como. Gente, outro legal também, de incêndio. Eu bati no muro, incêndio só é um benefício, né? Mas desde que causado por colisão. Então, assim, se seu carro pegou fogo por problema mecânico, você não tem direito à indenização. Tanto em associação quanto em seguro. Sim. Geralmente, né? Depende da sua apólice no seguro. Mas na associação é padrão. Então, assim, muitos associados, meu carro bateu, a pessoa fugiu. Sim, não tem nem... Você pega testemunha, nunca viu nada. O carro simplesmente pegou fogo. Não, a gente teve um caso aqui que foi de vandalismo, que também não é protegido. O bilhetinho que estava lá Deixaram um bilhete no carro, foi um problema com mulher e envolveu relacionamento. Que passou o carro no pé. Exatamente. E deixou o bilhetinho lá ameaçando o associado. E aí, naquele momento, jogaram um líquido inflamável dentro do carro. Quebraram o veículo, jogaram o líquido, atearam fogo. Não tem cobertura. Por quê? Porque vandalismo está ali nas opções que não são protegidos pela associação, tá? Eu adoro falar dos casos. Então, outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Já ia falar os nomes aqui. Não, tem corte. Eu e a Amanda, a gente tem muita facilidade em gravar, né, os nomes dos associados e tal. Aí a gente fica, nossa, você sabe aquele caso do fulano de tal? Do ciclano? Sei. Então, a gente foi improcedente. A gente acha o máximo. Esse do incêndio por ato de vandalismo, teve carta recusa, ele recorreu, então a gente prova ali que ele tem o direito
de contraditório, ele tem o direito de buscar o que ele acha que é devido. Ele recorreu da nossa carta-recusa, a gente fundamentou e manteve a negativa, ele entrou com o processo e o processo foi improcedente. Por quê? Porque o juiz entendeu que a associação só pode abarcar o que estava previsto em contrato. Como estava ali expresso que não teria previsão, não teve. Mas a gente teve um caso aqui, e que é um ponto muito interessante de se falar quando a gente está falando de associação, que é a importância do jurídico consultivo, que é aquele jurídico ali que tenta resolver o problema no inicinho, no nascimento, não vamos virar processo, não. Então, às vezes, para um associado, isso vale para os associados, para a gente que está vendo aqui de dentro, a associação te propôs um parcelamento de 3 vezes, de 5 vezes, às vezes pode ser um pouco mais, 10, 12, mas ajuizar uma ação, ter o transtorno de uma ação processual, demorar aí 1, 2 anos. A gente tem um processo aqui que ele está desde 2020 em andamento e eu, Amanda, fiz a proposta. Eu não me esqueço. Não me esqueço. Mas eu fiz a proposta de 3 parcelas. Eu ofereci indenização por dano moral, porque a gente queria resolver o problema desse associado. Justiça. Ele queria justiça. Mas a gente queria resolver o problema. Ele não, tá, gente? Pelo amor de Deus, o associado, coitado. O advogado queria justiça e não aceitou. Não aceitou, bateu o pé que não queria o pagamento, que 3 vezes ia prejudicar. Ai, eu tenho ódio! 3 vezes ia prejudicar muito o cliente dele. Tem 4 anos. E a gente vai pro 5º. Sim. Então, assim, o que são... E a sentença já saiu, o associado recebeu só o dano material. O que o associado vai receber? O valor da tabela FIP que eu ofereci para ele em 2020, em 3 parcelas, com o dano moral. E ele não teve um dano moral. Então, foge da... Não é foge, mas também é uma responsabilidade do advogado saber instruir o associado. Poxa, você tem que pensar no que é mais benéfico. Tem hora que a Bruna negocia aqui, que a Bruna fala, olha... É um meio termo para ambas as partes. A associação não tem condição de te pagar agora. Mas ela vai te pagar em parcelas. 3 parcelas. 3. Sim, e assim, é uma... Não tá feito. Não adianta. Se você entrar com uma demanda, né, seja no juizado especial moroso. ou na justiça comum, vai demorar mais do que 12 meses. E se a gente entrar com recurso, vai demorar mais que, às vezes, 2 anos, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido. 4 anos. Então, não faz muito sentido estabelecer essa estratégia. Até porque não está tendo... Como a gente faz esse trabalho consultivo, então, assim, a gente entra em contato com o associado no prazo constante em regulamento, fica tentando por diversas vezes um acordo. Não, assim não tá bom, vamos fazer dessa forma, vamos tentar resolver essa situação na via extrajudicial. A gente demonstra que não teve teve meros aborrecimentos, né? Não teve um dano moral efetivo. Então, assim, na maioria dos casos, eu acho que a gente teve um caso que a gente teve dano moral aqui no escritório. O resto, tudo é improcedente em relação a dano moral. E olha que a gente presta serviço para muita associação. O dano material, muitas vezes, a gente fala, olha, sim, realmente, o dano material é devido. A gente não discute nem na defesa. A gente assume a responsabilidade pelo pagamento e até oferece o pagamento como uma moratória legal, né? Pagando 30% e dividindo o restante em 6 vezes em juízo, né? Mas então... Justiça. É justiça. Às vezes a justiça, você não está pensando no seu cliente, você está pensando em atender os seus egos pessoais. Exato. E não vamos facilitar a comunicação, gente. Advogado é da mesma classe. Vamos conversar, vamos ser legal. Eu estou querendo resolver o problema do meu cliente, você está querendo resolver o problema do seu. Desabafo. Mas é porque a gente tem muita dificuldade. Então, aí feito, vamos supor, negociou, né? Aí o associado aceitou em 4 vezes. O que precisa de ser feito? Um termo de acordo. Nesse termo de acordo, não basta mencionar lá, não, eu vou pagar o associado R$10.000 em 4 vezes, R$2.500. Não, você precisa de mencionar por que R$10.000. Porque você descontou a multa, porque você descontou o financiamento, você descontou o período mínimo de fidelidade, que a gente pode falar, né? O período de permanência mínima.
depois a gente fala isso, a gente descontou todas as parcelas, né, devidas, né, os valores devidos e constantes em regulamento, e sobrou aquele valor de 10 mil. Sobrou aquele valor de 10 mil, vai ser pago para o associado no prazo de X. Se não for pago, ele pode executar. Então, assim, vira um título executivo extrajudicial. E é um título tanto para o associado quanto para a associação. Por quê? Se eventualmente o associado vir a reclamar de um eventual dano moral, de alguma coisa relacionada a esse evento, a gente já deu por quitação no acordo, entendeu? Deu a quitação no acordo. Então, assim, a associação precisa desse respaldo, precisa desse documento e, assim, finalizar o evento de uma forma documentada. Sim, até porque pode acontecer, igual a gente falou, existe muita instrução ruim. Então, esse associado lá na frente, ele já celebrou um termo de acordo para receber o valor que ele tinha direito, mas lá na frente ele ouviu que ele tem direito a uma indenização por dano moral, que o valor que ele recebeu poderia ser maior, e ele vai buscar a justiça, vai buscar o poder judiciário, né? Então, o que acontece? Naquele termo de acordo, quando ele aceitou, e se for um termo de acordo bem elaborado, ele já deu quitação, ele afirma que concorda com tudo que está ali, e pronto. E um ponto que a gente não mencionou aqui, que é muito importante... que a gente faz questão de enviar para ele ler. Sim. A gente manda e fala assim, quando você der o ok, a gente vai subir para a plataforma digital e assinar com testemunha. E um ponto que a gente esqueceu assim, né, que a gente ainda não mencionou, que é muito importante, é a cota de participação. A cota de participação em associação, ela é similar ao valor de franquia, mas ela não é uma franquia, ela é uma cota de participação, que ali a cota que aquele associado que sofreu o evento vai adimplir para ter ali o ressarcimento ou o reparo que for devido. Na associação, uma das diferenciações de associação para seguro também é que a cota de participação ela é sempre aplicada. Então, seja roubo, furto, porque em seguro não tem a figura da franquia ali nos casos de roubo e furto. Na associação, qualquer hipótese de acionamento do programa de proteção veicular, do benefício, tem que pagar a cota, tá? É previsto em regulamento. Lembrando que a gente está falando aí do padrão. Pode ser que não... A associação pode criar o regulamento da cabeça dela, porque é uma reunião de pessoas. Mas o que é praticado, o padrão das associações é cota de participação em qualquer tipo de acionamento, inclusive até de terceiros, né? Sim. E o que a gente vê é que muito associado não sabe, e esse valor de cota ele pode ser descontado do valor que o associado tem para receber. Então, desconta multa, IPVA, documentação, mas desconta a cota também. Entrando muito nessa questão da contabilidade em si, da associação, né? Quando você... A associação, geralmente, ela cobra uma taxa administrativa mais o rateio, né? Então, assim, no boleto, qual que é o ideal? Você deixar claro tudo que faz, tudo que engloba aquela taxa administrativa mais o rateio. A mensalidade é a soma dessas duas coisas. Então, assim, como é um benefício dividido, como o valor, né, de uma indenização parcial ou integral é rateado entre todos os membros, precisa de constar de forma clara no boleto, para a pessoa saber do que está pagando. E para, numa eventual investigação, você demonstrar, realmente eu sou associação, eu faço rateio, que é o principal problema da maioria da associação. Pega uma taxa fixa, cobra o valor anualmente e esquece do rateio. Ela precisa de ratear até porque senão foge da ideia de ser as pessoas vira lucrativo. Se ajudando, entendeu? Não tem problema ter uma empresa gestora, isso não é um problema. A associação pode ter uma empresa para contratar prestadores de serviço, para administrar questões de evento, então não tem esse problema. A questão tem que deixar claro todos os serviços prestados, né? Sim. Entrando também na ação de regresso, né? Indenizou, porque a gente foi lá no... a Amanda bateu o carro, o carro foi furtado, acionou a associação, o carro foi furtado. Agora a gente tem o carro, a Amanda bateu no meu carro e a gente tem associações diferentes. Então eu fui, porque eu não vou bater no carro da Amanda, né? Pronto. Eu tiro o fininho do carro dela todo dia ali na garagem. Mas vamos lá, a Amanda bateu no meu carro.
Aí a minha associação vai atrás da Amanda, fala assim, Amanda, você tem que consertar o carro da Bruna. Esse é o melhor cenário. Por quê? Você minimiza o prejuízo. Você notifica a Amanda ou a associação da Amanda, fala assim, olha, sua associada fulana de tal bateu no meu carro ou no carro da minha associada, você você tem a opção de consertar na sua oficina credenciada. Porque é muito melhor resolver na via administrativa e não ter processo. Porque um processo é moroso, tem custo, tem... Para ambas as partes, exatamente. porque vai ter que contratar advogado, vai ter Sim, custo ali. a peça, a sua oficina credenciada, às vezes, tem uma condição diferenciada. Então, assim, consertou, deu essa opção de consertar. A Amanda falou assim, não, eu não bati, não, ela tô certa. A Bruna que bateu. Ok. A associação é obrigada a consertar o meu veículo, independente se eu sou o causador ou se é um terceiro. E eu vou... A associação subroga aos direitos do associado. Então, aquele direito que era da Bruna passa a ser da associação. Por quê? A associação consertou o meu veículo. Acho que ficou claro, ficou? Né? Mais ou que menos. vem subroga, esses negócios. Mas em Termos resumo, jurídicos. né? A associação, ela, quando um terceiro vamos é responsável... supor, o terceiro é o causador. A Bruna... Nossa, eu vou falar isso. A Bruna errou. A Bruna foi roda dura e bateu no meu carro. Então, quem tem que arcar? A Bruna. Só que a Bruna tem a figura da associação por trás. O veículo da Bruna, o meu veículo... Estou confundindo. O meu veículo... A associação tem que reparar, porque ela está por trás da Bruna. Se a Bruna teria que pagar o meu conserto e ela tem uma associação, é a associação que vai pagar o conserto por ela. Sim. Certo? Só que a partir do momento que a associação paga esse conserto, ela vira e fala assim, opa... É um terceiro que é responsável. Então, não, assim, eu confundi. ao vinho, tá? Resumindo. Não, terceiro pera. Não, agora a gente tem que achar o certo. Você bateu em mim, você é culpada. Isso. A associação me pagou. Não, aí não tem direito de regresso, porque a porque associação eu te errei. pagou. Acabei... Então, pronto. Aí, uma coisa é quando um terceiro, não vou falar eu e você que tá confundindo. Um terceiro bateu num carro do associado. Sim. O terceiro não reparou, nem a associação do terceiro reparou. Isso, não, eu que fiz errado. A Bruna bateu no meu carro e não me pagou. Eu tenho associação. Nossa, eu tô sendo julgada? Errei. Tá, vinho. A associação, eu não tenho associação, a Bruna bateu em mim. E a Bruna não me pagou. Ela não consertou meu carro. Eu fui lá e falei, oi, Não, eu errei de novo. De novo. Eu tenho associação. Eu tenho associação. A Bruna bateu em mim, ela é culpada. Eu tenho orgulho, eu preciso consertar aqui. Eu tenho associação, a Bruna bateu em mim, ela é culpada. A Bruna não reparou. Eu fui lá e falei, associação, conserta o meu veículo porque a Bruna, que estava errada no acidente, não quis consertar. A associação, ela é obrigada a consertar, porque eu tenho uma relação com ela, contratual. Ela vai consertar meu veículo. Arrumou meu carro. A partir do momento que ela gastou ali os valores para consertar o meu veículo, ela vai virar e falar assim, opa, Bruna, vem cá. Sim. Você é responsável. Então, você tem que me pagar o que era devido para a Amanda, porque eu já paguei a Amanda. Então, isso é a ação de regresso, é quando a associação entra em face do terceiro ou do causador do evento, ou seja, a Bruna nesse caso. A associação vai lá e vai entrar com uma ação de regresso, que é uma ação indenizatória ali, vamos dizer, por dano material, vai comprovar, gastei 10 mil reais para consertar o carro da Amanda. Então, a Bruna tem que pagar 10 mil reais que saíram da associação. Ok? Sim. Acertei? Acertou, agora Obrigada. você acertou. Então, assim, é um dos temas muito interessantes, porque é até uma forma de ter mais recursos, né? Porque você pagou e aquele momento na ação judicial você vai reaver aquele valor pago. É um rombo para a associação, entre aspas. Então, é válido a associação buscar aquele direito ali até para beneficiar os associados. Porque se a gente está falando ali, igual eu brinquei, 10 mil reais que a Bruna devia para a associação e a Bruna pagou. É 10 mil reais a menos que vai ser cobrado ali no rateio dos associados. Então, é vantajoso para a associação buscar esses prejuízos. Isso.
Entrando agora um pouquinho na regulamentação, né, que está sendo muito falada, né, a gente não gosta muito de conversar sobre isso ainda. A gente, claro, né, a gente estrutura para o cliente uma associação que vai seguir as regras de transição ali para numa eventual regulamentação. Mas vamos aguardar, né, porque o texto tem constantes mudanças. Sim. Então a gente precisa de esperar estabelecer, vai ser assim, claro, a gente está estudando como que vai ser, mas aguardar. Mas o objetivo é realmente ter mais segurança jurídica tanto para o associado quanto para a associação. Porque hoje a gente, principalmente em ações, né, que os associados entram, sim, todo mundo alega que aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não aplica. E isso ainda é duvidoso, sim, é controverso, até nos tribunais. A gente tem casos aqui, ok, a gente sempre orienta, porque na maioria dos casos aplica, de fato. A gente tem que ser prático também, entender o que é viável e o que não é viável. Então, na maioria dos casos, aplica sim o CDC. Mas a gente tem casos hoje que o juiz entende que, de fato, não aplica. Sim. É uma relação contratual, é uma relação de associativismo. Então, não vai aplicar, porque o associado não figura como consumidor. Sim. Ali. Então, assim, fica num limbo jurídico, né? Ao mesmo tempo que a regulamentação, a falta de regulamentação, né? Muita gente fala assim, mas vai ter imposto, vai aumentar a tributação. Mas, assim, às vezes você não consegue negar de uma forma correta ou eventualmente isso ali é revertido na via extrajudicial, ou na via judicial, porque não tem uma regulamentação. E o fato de regulamentar vai ser mais fácil seguir as regras do jogo, né? Então, assim, uma associação após regulamentação, uma associação vai falar assim, olha, eu posso parcelar em 12 vezes porque tem normas que aceitam isso. Não é simplesmente estar no meu regulamento, porque a maioria em todos os processos, né, os advogados dos associados mencionam assim, não, mas o associado nem tem conhecimento disso. Não existe essa possibilidade. É igual a apólice do seguro. Assim, eu tenho que ter conhecimento, eu assinei aquele documento, eu sei o que consta naquele documento, entendeu? Então, assim, é muito importante essa regulamentação. A gente está num momento, para a gente que presta, é sensacional. Sim, até para ter por onde partir. Porque muitas das vezes a gente fica perdido assim, né? Eu falo, não Amanda e Bruna, mas como um todo, população, associação, do que aplicar. Porque a gente fica ali no limbo, né? A gente tem a associação, tem as normas, as leis que regem a associação, mas a gente não tem nada que regulamenta a proteção veicular, a gente não tem nada que fala, olha, cabe o parcelamento de 12 vezes, não cabe o parcelamento. Tem que ter um prazo para pagamento, não tem que ter um prazo para pagamento. Então, isso a gente espera que facilite muito. E vai parar aquela questão. Eu converso muito com o associado. Então eu vou oficiar a SUSEP. Não vai ter isso mais. Isso sim, vai ser... Fui eu. Oficiem a SUSEP. Não façam isso, gente. Parei, eu bebi vinho. Então, assim, regulamentar é importante. E em qualquer atividade, né, nem só associativa, qualquer atividade, quando você segue uma regra e você tem um respaldo a ser... Tipo, você sabe que se você está fazendo está certo, é muito melhor. É muito mais, até muito mais fácil de estipular o que é certo e o que é errado. Porque a gente tem hoje ali... Claro, a justiça ela já tem as divergências normais de qualquer ação. Mas quando a gente fala em associação, é tudo muito divergente, porque ainda não tem uma posição definida. Sim. Agora vamos contar um caso, né? Da última associação que... então, a gente tinha uma associação aqui no escritório, né? Falaram, nossa, hoje tem muito isso, né? De pessoas que... né, coach, não gosto de falar isso. Antes da live, eu fui vetada. Tá até em silêncio. Então, pessoas que trabalham no mercado e que influenciam as outras. Fala assim, não, diminui o custo aí com o jurídico. Seu jurídico tá muito caro. Veio essa mensagem, chegou na Bruna. Eu falei... sem problemas. Infelizmente, eu não consigo sair dessa margem, né? A gente tem uma relação ali de parceria de X anos, mas
assim, eu acredito que você está satisfeito, porque se você está vindo para mim falando só do valor, você está satisfeito com o serviço prestado. Vai lá, procura outro advogado, você vai voltar. Falei com ele, não foi? Reunião, aqui, na reunião a Bruna sentada aqui, eu tava resolvendo outras coisas, mas eu vim aqui pra me despedir, né, Sim. e tudo, e a Bruna brincou na minha frente, falou, olha, daqui 2 meses a gente conversa de novo. E aí, no elevador, eu falei assim, até mais. 2 meses e meio. Demorou meio mês a mais do que eu te falando. Voltou. E assim, cheio de pepino. Porque 2 meses faz com que a associação... Tipo, porque em 2 meses tem, assim, 40 eventos. Sim, 40 muita coisa. recusa, termo de acordo. E é engraçado, porque volta exatamente com essa... Bruna, pelo amor de Deus, me socorre. Tem esse termo de acordo que eu não sei o que aconteceu. Esse associado a gente está pagando, não tem nenhum termo de acordo. O que aconteceu? Por quê? Foquem, para quem é gestor, para quem é presidente, vice, enfim, foquem no jurídico e na estruturação do contencioso de vocês, no administrativo. Porque isso precisa estar alinhado, porque senão virou bagunça. Não tem como. A associação, ela é, dependendo do tamanho e tudo, toma proporções muito grandes, porque a gente está falando ali de bens patrimoniais que têm valor relevante de muitos associados. Então, se você não conseguir controlar, imagina aí 10, 20, 30, 40 problemas mensais de uma associação relativamente Sim. pequena, o que isso pode causar para a associação. Sim, então, assim, o influenciador, assim, para mim, está completamente errado, porque você resolve aqui, é no consultivo. A gente nem briga muito pelo contencioso. Ou quando chega no contencioso, que é o processo, né, já está resolvido. A gente já tem toda a documentação aqui no escritório para instruir um caso. Já tem então, até assim, o provisionamento. Então, se a gente Uhum. for parar para pensar, igual esse que eu brinquei aí, porque é um caso que me dói muito, mas é o de 2020, me dói no sentido de que me desperta raiva, tá, gente? Mas é um caso muito antigo. A associação, ela já tem o provisionamento de que, em determinado momento, ela vai precisar despender ali dos valores que já foram programados durante esses 4 anos. Então, tudo quando contencioso, quando consultivo é adequado, quando chega no contencioso já é programado, já é algo que não vem escancarando as portas da associação, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, eu acho que, assim, entra muito naquela relação custo-benefício, né? O custo não é baixo e não deve ser baixo, né? Eu fico até um pouco indignada com alguns advogados que cobram um valor irrisório, mas, às vezes, é o valor do serviço, né, que se presta, mas, assim... É custo-benefício. É o custo que você tem, mas é o benefício de não ter ter... duas advogadas excepcionais. Ai, não entendi. Mas é exatamente isso. E precisa. Precisa. Sim. O jurídico hoje a gente vê que é muito... E isso é legal, até no nosso trabalho. Eu acho que pra gente é muito gratificante, porque a gente vê o quanto, a partir do momento que aquela associação, ou que aquela empresa ali tem o conhecimento, tem o acesso à prestação do nosso serviço, ela se apega e não sai. A gente teve esse caso aí de que voltou e que pra gente foi assim, cara, a gente tá no caminho certo, absurdamente, porque ela teve a opção e, querendo ou não, na época a gente conversou, eram, de fato, valores muito abaixo, né? Uhum. Eram valores que poderiam ser mais benéficos se a gente estivesse falando ali só do custo. E quando aquele cliente volta pelo serviço, é gratificante. É aquele momento que você fala, não, beleza, eu estou fazendo certo. É alguém que estava aqui, que foi para fora e que viu que precisava voltar. Sim. Então, e por mais que o escritório cresceu muito, né, e ainda tem essa questão, tem mais gente por trás da Bruna e da Amanda, né? Então, assim, carta recusa é um negócio que, assim, independente se eu... tem uma reunião, tem isso, eu quero ver, porque eu acho a parte mais legal da associação. É o momento que você tem assim, que isso, é um cavalo, o que eu posso fazer para... um cavalo. O que eu posso... É um cavalo, João. O que eu posso fazer para tornar esse evento indevido? Isso que eu ia falar, não é nem para tornar, é porque a carta recusa, não é ela assim, vira uma... Não é uma investigação, mas...
Você assume ali sim, aquele um trabalho investigativo. Você assume um papel investigativo mesmo. Deixa eu descobrir, porque aí a gente analisa o dano no veículo, o dano do carro, o dano no carro, o dano na via. Se tem outro envolvido, o que aconteceu? Às vezes a gente fica aqui, a gente reúne todo mundo. Aí fica todo mundo, não, eu acho que bateu aqui. Não tem como. Se bateu aqui, tinha que estar do outro lado. Então a gente pega ali, faz aquela força-tarefa para entender o que aconteceu em cada caso. Até porque quando a gente vai lidar com o associado, igual a Bruna falou, a gente precisa ter a cautela, porque o associado ele vai estar com os nervos à flor da pele. Sim, sempre. Eu sempre falo, gente, eu tô aqui para tentar resolver a situação. A gente já teve associado que veio aqui, apareceu no escritório, vim receber. Então, assim, tem toda uma estruturação por trás que a gente tem que ter uma cautela, porque não adianta. Se você brigar ali, você vai só gerar mais transtorno. Eu só mandei no grupo assim, a pique é sua, né, Amanda? Eu tava viajando. Eu tava almoçando, recebi uma mensagem, então, print da câmera. Falei, legal. Mas eu acho que é isso, assim, eu espero Falamos que tenha de tudo. Deixado mais claro, né, porque é uma pessoa jurídica que geralmente as pessoas não têm conhecimento, né, ela sempre leva para o lado do seguro e não é isso. A gente tentou demonstrar aqui nessa live, É live? Sim. Essa live... Mas é ao vivo, né? Não? É uma live no Instagram, né? Nessa live, a forma mais clara das nuances de uma associação, né? E até para todo mundo entender o que é uma associação, porque a gente vê muito hoje o fato de todo mundo aderir à associação sem entender o que está por trás e às vezes só vai entender ou procurar entender depois que tem algum problema e fica frustrado. Sim. Então a gente tem que entender ali que é um mercado que veio para atender um público muito maior. A gente tem ali hoje, igual a gente mencionou, os veículos que só são aceitos por associações. Determinadas questões que só a associação vai conseguir proteger seu automóvel, mas tenha ciência do que está sendo feito. A associação, gestor, presidente, vice-presidente, faça com cautela que aquelas normas do regulamento sejam cumpridas, porque é o que a gente está ali para garantir, e é o que a gente tenta fazer aí dia após dia, dá um trabalho, mas cada dia que passa a gente vê como que é um mercado em ascensão. E como que a gente gosta disso. Sim, assim, é uma das áreas que eu acho que a gente atua hoje aqui, que é unânime, que nós duas gostamos, porque a gente tem muita divergência de gosto também das áreas. E proteção veicular, as consultorias para associações, é algo que nós duas gostamos, que a gente discute muito junta, que a gente gosta de ver o que aconteceu. Então, tenha essa cautela, a regulamentação pode vir aí, se vier, será tema de outro episódio, que a gente não vai criar expectativas aqui, a gente não vai falar de algo que a gente ainda não sabe qual será o futuro e o que vai acontecer, mas hoje eu acho que a gente demonstrou parte de tudo que envolve uma associação e como que é esse serviço jurídico para proteção veicular. Tomem cuidado, alinhem o jurídico, alinhem as expectativas, alinhem todos os detalhes para garantir que aqueles associados que estão ali, que são partes desse programa, fiquem satisfeitos. E na dúvida, procure o Alves e Fonseca. Tchauzinho. Tchau. Tchim, tchim.